noite, está começando a live do Elias, mais um canal de interação com o deputado federal Elias Vaz. Boa noite, Elias. Boa noite, Marina. É uma satisfação estar aqui novamente, conversando com os nossos colegas, amigos e amigas, e aqui cumprimentando já, a Andréa, nossa amiga, lutadora, guerreira aqui, presidente dos sindicatos dos agentes de trânsito aqui de Goiânia, e o nosso companheiro, colega, amigo, Valtinho. Então, boa noite para vocês também. Andréa, como o Elias falou, Andréa Gonçalves, presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito aqui de Goiânia, nossa convidada de hoje. Obrigada pela participação, Andréa. Boa noite. E lembrando que o pessoal do canal do YouTube da Andréa também está acompanhando a live com a gente. Boa noite para vocês também. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Elias, pelo convite. E é com grande satisfação que a gente está aqui hoje e a gente vai bater um papo. E boa noite a todos, todo mundo que está nos assistindo, todo mundo que está vendo, especialmente o pessoal do meu canal no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre a saída do ministro da Saúde, Nelson Teich, vamos falar de auxílio emergencial, os dados do coronavírus, a situação no país, aqui em Goiás, especificamente em Goiânia. Vamos falar sobre cartão corporativo, uma denúncia que o deputado Elias fez no último fim de semana. Mas antes de entrar nos nossos temas, nós vamos de música. Walter Carvalho, nosso convidado especial, já está a postos. Boa noite, Valtinho. O que você preparou para a gente? Boa noite, Marina. Boa noite, Andréa. Boa noite, Elias. Primeiras damas, claro, né? Mas a semana passada a cultura brasileira perdeu, vem perdendo ao longo dessas 2 semanas personalidades importantes, Moraes Moreira, Aldir Blanc, que é quem a gente vai homenagear hoje, artistas plásticos e escritores, E essas pessoas fazem parte do acervo da cultura brasileira e não pode ser esquecidas assim, não pode ser largadas e desdenhadas, pela memória, pela nossa memória. E uma canção icônica, uma canção importante da música brasileira, que é de autoria do senhor Aldir Blanc e do senhor João Bosco, que é essa aqui. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlito, a lua, tal qual a dona de um bordel, pedi a cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens lá no mata-borrão do céu chupavam manchas torturadas que sufoco louco, o bêbado com chapéu coco fazia irreverências 1000 pra noite do Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu no rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente
a esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Obrigado, Aldir. Incrível essa música, né, gente? Bom, o Valtinho... Linda, né? Quando o Valtinho começa a cantar, eu desligo o meu áudio para não atrapalhar ele, porque eu fico empolgada aí cantando. O Valtinho vai cantar de novo no final da live e vai escolher uma música entre as sugestões de vocês. Então, mandem aí nos comentários o que vocês querem ouvir, desafiem o Valtinho. E a gente também quer ouvir, ver, né, as opiniões de vocês, os comentários, as perguntas sobre os temas discutidos. Esse espaço aqui é de vocês, então participem. Vamos começar, então, falando sobre o pedido de demissão do ministro da Saúde, que ficou menos de um mês no cargo. Apesar disso, chegou a ser surpresa? O que você acha? Olha, Marina, na verdade, nós estamos à deriva no nosso país, né? A grande verdade é que nós estamos enfrentando, talvez, a maior crise nas últimas décadas, né? É uma crise comparada, e o mundo hoje está dizendo isso, que é uma crise comparada à Segunda Guerra Mundial, né? E nós temos, na verdade, a maior crise econômica, a maior crise sanitária, né, na área da questão da saúde, e, infelizmente, nós temos um presidente da República que, sinceramente, não cumpre minimamente o que o protocolo de um presidente, nesse momento, exige, né? O que a gente esperava, na verdade, o mínimo, né, de compreensão do presidente para que ele pudesse estar articulando, na verdade, tentando ciscar para dentro, tentando articular com os governos estaduais, com o Congresso. O que ele faz é uma guerra o tempo inteiro. É impressionante, né, o comportamento do presidente da República, né? São cenas absurdas. Quer dizer, o dia que completaram aí 10 mil mortes, ele estava andando de jet ski. Quer dizer, é uma coisa... Isso para o mundo, isso é uma coisa que ninguém entende, o comportamento do Bolsonaro, né? E agora, quer dizer, teve a questão do afastamento do Mandetta, que alguns dizem porque estava aparecendo muito, Então, assim, ninguém suporta. O outro ministro, menos de um mês, quer obrigar o ministro a receitar um medicamento que o ministro entende que tem ainda, não tem comprovação científica. Quer dizer, ele está ideologizando, politizando, né, a indicação de um remédio. Quer dizer, ele é médico, não é médico. É uma coisa absurda isso. Então, é lamentável. Isso transmite uma insegurança muito grande para o povo brasileiro no momento desse, né? Que a gente esperava que o Ministério da Saúde, que é a maior autoridade na área da saúde do país, esteja uma pessoa que passe confiança, que ela aglutine. Eu acho que o Mandetta estava fazendo esse trabalho. O Mandetta é de outro partido, um partido de direita, não tem a minha compreensão, não tenho sintonia ideológica com ele. Agora, o que não dá, né, quer dizer, a gente reconhece que o trabalho que ele estava fazendo era correto. Agora, o que não dá é esse comportamento do Bolsonaro. Realmente, a impressão que está é que o Brasil está à deriva, o Brasil está sem um comando, está sem, na verdade, uma pessoa que dê o mínimo de norte, né? Felizmente, os prefeitos, os governadores, de uma forma geral, estão tomando atitude e não seguindo as maluquices do presidente, né? Que a última agora, liberar academia, dizendo que não tem problema nenhum. Então, não tem problema, entendeu? Então, são coisas que, ao mesmo tempo, você fala assim, mas o pessoal, os donos da academia, fica com problema. Então, é claro, precisa ter uma política para esse pessoal, precisa ter condições econômicas para esse pessoal sobreviver.
Então, em vez de fazer isso, quer dizer, quer arrumar uma confusão, quer dizer que isolamento vem com a conversa, não tem, totalmente desconectado do mundo, né? Não existe, aí fica com fake news, inventando mentira, hora dizendo que os caixões são vazios, que é tudo mentira, que não está morrendo ninguém. Só falta dizer que esse coronavírus também é uma invenção que não existe. É uma coisa absurda. Sinceramente, é um comportamento lamentável. O povo brasileiro não merecia estar passando por tudo isso que está passando. Você, Andréia, já esperava que o ministro saísse? Na verdade, eu estava em dúvida ainda, sabe por quê? Diante dessa crise sanitária, da pandemia, nunca foi tão necessário como hoje uma pessoa técnica, uma pessoa realmente vinculada à ciência, não vinculada a ideologias e à política. Então, eu estava ali esperando essa reação. Como ele foi técnico, como ele foi pela ciência, ele pediu demissão. Então, isso mostra que a gente não pode misturar as coisas, principalmente nesse momento de crise sanitária e de pandemia. Na verdade, ele estava sendo pressionado para mudar o protocolo, de uso da cloroquina. E, diante disso, eu acredito que ele se afastou por isso. Além de ter estava também sendo pressionado para dizer que o isolamento social não é tão importante nesse momento. Então, como ele é uma pessoa que eu acredito técnica, um médico, uma pessoa da área, ele fez aquilo que qualquer pessoa técnica faria. E a confusão é tão grande... Marina, só para dizer, inclusive eu coloquei aqui nas minhas redes sociais, né, uns dias atrás, quando ele, numa reunião com os secretários, ele admitiu as duas coisas. Disse, olha, a cloroquina não tem comprovação científica, portanto, não dá para recomendar. E ele disse também, né, isso eu coloquei aqui, até falando, fiz um comentário, ele disse também sobre a questão do isolamento, que ele achava importante a manutenção do isolamento. Aí eu disse assim, será que o Bolsonaro vai demitir? Quer dizer, a verdade, o que aconteceu é que o Bolsonaro pressionou ele, né, deve ter dito para ele que isso já estava ficando claro, os bastidores estavam passando essas informações, que ele estava sendo pressionado para falar coisas que ele não acredita. E a pessoa tem um mínimo de decência, né? Não tem jeito, né, André? A pessoa, se ela tiver um pouco de decência, ela falar uma coisa para a sociedade que é fora de um padrão técnico-científico, não dá, né? Realmente... Eu acho que esse ministro mostrou que tem um mínimo de dignidade. Ele falou assim, olha, eu não vou fazer... ter um cargo de ministério, eu acredito que é o desejo de qualquer profissional da saúde, ou qual cargo máximo, pode ser. Mas tem coisa que o custo não compensa, né? Eu acho que ele colocou o peso e falou, olha, se for para também ficar falando coisa que não acredita, não dá, né? Então, eu acho até que ele tem uma postura digna e mostrou para o Bolsonaro que tem gente que é íntegro, tem gente que é digno, tem gente que que é consequente, né? Que pessoa que importa com as pessoas, importa que uma ação possa, inclusive, ter consequência de morte. Eu acho que isso que pesou, né, nesse momento da decisão do ministro. E a situação é tão complicada que hoje o Ministério da Saúde nem divulgou os dados mais atualizados do coronavírus. Essa divulgação é feita todos os dias, né? Mas pelos dados das secretarias estaduais, a gente vê que são 14.445 mortes e mais de 212 mil pessoas infectadas. Quando a gente fala o número, eu acho que muita gente acaba banalizando, né? 14.445, mas são vidas perdidas de brasileiros por causa do coronavírus. E aí eu pergunto para vocês, esse é o ciclo natural da doença? Isso era esperado? Ou os governos, em todas as esferas, federal, estadual, municipais, poderiam tomar medidas que reduzissem essa contaminação, reduzissem as mortes, as pessoas contaminadas? Bom, Marina, assim, eu entendo assim, que, só para colocar um dado também, passaram de 300 mil mortes no mundo, né? Até para as pessoas pensarem, isso é um problema só do Brasil, é um problema mundial, né? E o que eu disse, né? O mundo inteiro está enfrentando com determinados critérios, né? Eu penso que a gente pode até julgar que poderia ter sido mais ou menos, né? Eu penso até que, de uma forma geral, os governadores estão, os prefeitos, de uma forma geral, claro que tem exceções, estão tentando conduzir da melhor forma possível, né? Claro que, por outro lado, você tem a pressão econômica, você tem a pressão da ausência de uma política de governo. Por exemplo, nos Estados Unidos,
colocou um cheque de $1.200, que é R$6.000, para todas as pessoas. Tem gente aqui no Brasil, no nosso grupo, inclusive, da bancada de Goiás, ontem o deputado Lucas Vigílio, eu já tinha visto falar de um outro exemplo também, mostrou com um amigo dele que é brasileiro, só porque morava lá, que era regular, recebeu, que ele está aqui no Brasil, recebeu um cheque de $1.200, que recorre para R$6.000, que o governo americano deu para todos os americanos em função da pandemia. Quer dizer, isso é o que todos os governos estão fazendo. Aí, quer dizer, você tinha que ter uma assistência maior ao pequeno, microempresário nesse momento. Né? Foi essa a polêmica que a Câmara Federal fez com o governo federal. Aí algumas pessoas falam, tem dinheiro para isso? Tem. O que o mundo inteiro está fazendo? O mundo inteiro está fazendo é o seguinte, se endividando. Gente, você tem... O problema é porque a gente faz uma acusação, Marina, assim, que o governo tem uma concepção muito fiscalista. Por que é fiscalista? Porque o negócio deles é o seguinte, é tentar equilibrar o que arrecada com o que gasta. Né? Isso é louvável, né? Você tem que ver o custo disso. E no momento que você faz isso na sua família, por exemplo, que aparece uma doença, é óbvio que esse é o momento que justifica você se endividar. E a coronavírus é uma doença, né? Que ela tem consequências do ponto de vista do ser humano e tem consequência na economia. Então é hora de você endividar. É isso que o governo alemão está fazendo, é isso que os governos europeus e inglês estão fazendo, é isso que o governo americano está fazendo, né? Ou seja, eles estão pegando, que até o Henrique Meirelles disse isso, estão pegando a máquina de fazer dinheiro e fazer dinheiro, ou seja, endividando. É um momento, né, que você tem que dar uma atenção especial para esse processo. Então, eu particularmente acho que o governo erra muito, né? Deveria, porque essa pressão que vem dos microempresários, né, dos comerciantes, por exemplo, ela vem em função da ausência de uma política de governo. Agora, também a gente tem que colocar na balança o que é mais grave. O mais grave não são os impactos da economia, são graves, mas o mais grave são as mortes. Tem que saber hierarquizar isso, sob pena da gente cometer mais equívocos do que já foram cometidos. Mas eu penso que, no geral, né, o Brasil, né, tem lugares que está mais, menos. Eu acho que os governos estão salvando um pouco esse país, porque se dependesse do presidente da República, eu acredito que essas mortes já deviam estar sendo multiplicadas por 4, 5 vezes. O que você acha, André? O que o governo poderia estar fazendo? Eu acho que é momento de sacrifício para todos. E quem já é sacrificado no Brasil, a gente sabe que a desigualdade social no Brasil ela é gritante, é alarmante. E é momento de sacrifício. Eu acho que o governo federal, a União, ela tem reservas vinculadas a vários fundos, tem uma reserva de aproximadamente 1.355 bilhões. Eu sei que é vinculado a vários fundos, precisa de lei ou de medida provisória, mas é possível. E esse momento de crise sanitária, de pandemia, é exatamente o momento adequado para se fazer o sacrifício e para, de repente, realocar esses valores para realmente ajudar os mais pobres. Porque eu sempre digo o seguinte, um rico passando a necessidade é uma coisa, um pobre que já passa necessidade, passando mais necessidade nesse momento de pandemia, é uma situação muito mais grave e muito mais alarmante. Então, eu entendo que o governo federal tem que fazer um sacrifício de cortar isso, de cortar na própria pele e ajudar quem mais precisa. E quem mais precisa é o pobre, é o trabalhador, é o aposentado, é o pensionista. E esse é o momento de mexer nesse dinheiro. Não tem como, gente. É o momento, né? E eu acho que pode ser feito. Agora, basta vontade política para fazer isso. E precisa ter um pouco de sensibilidade, um pouquinho de senso humano para entender todo esse processo caótico e que está afetando principalmente as pessoas mais vulneráveis. Pode ter certeza disso. Aquela que precisa comprar arroz e feijão na sua casa, que a luz está sendo cortada, que a água está sendo cortada, não é? Como esse auxílio emergencial de R$600. O governo não está fazendo nada mais, nada menos do que retornar o dinheiro que é dele, do pobre mesmo. E quando ele compra 1 quilo de feijão, ele está pagando imposto, quase 70% da carga tributária está em cima do consumo. Então, o pobre paga muito aqui no Brasil a carga tributária. No Brasil é o seguinte, quem ganha menos paga mais, quem ganha mais paga menos. Então, isso tem que mudar. Tanto é, só para encerrar, tanto é que até hoje fizeram qual reforma? Reforma trabalhista, mexeu com o trabalhador. Reforma da Previdência, mexeu com quem? Com o trabalhador que vai precisar aposentar com muita dificuldade, ou o aposentado com o pensionista. Por que não fizeram a reforma tributária? Porque para ter uma reforma tributária que realmente seja correta, vai ter que mexer com os grandes, vai ter que mudar essa lógica
de ter uma carga tributária regressiva. Nós vamos ter que partir para impostos progressivos. Quem ganha mais tem que pagar mais, quem ganha menos tem que pagar menos nesse país. E o dinheiro que está sendo revertido para o pobre hoje é o dinheiro dele, nada mais, nada menos do que isso. Não é favor nenhum, e tem que fazer mais, precisa fazer mais. Por quê? Porque a crise econômica, queridos e queridas, só está começando, tenha certeza disso. E o governo pode ajudar, sim, se ele quiser. Basta ter vontade política. Só um detalhe, né, Marina, assim, e André, nós aprovamos uma PEC que na verdade, estabeleceu que é uma mudança na Constituição que, de forma assim, porque normalmente o governo não pode fazer dívida. Nós aprovamos uma PEC permitindo o governo fazer dívida. Então, não é desculpa, porque, assim, de outra forma, se a gente não aprovasse essa lei, no início o ministro Paulo Guedes disse o seguinte: não vou fazer isso, porque senão eu vou cometer crime, o Bolsonaro pode cometer crime, pode até ser impeachment. Mas nós aprovamos uma PEC, o Congresso deu esse instrumento para dizer assim, ó, e pode fazer o endividamento que for necessário, entendeu? Então, por quê? Pelo momento que a gente vive, né? Então, é preciso realmente ter essa sensibilidade, mas, infelizmente, não é essa postura do governo está tendo. Vamos falar de Goiás, então? Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, são 1.572 casos confirmados, 67 vítimas fatais, mas outros 14 mil casos suspeitos estão sendo investigados. A maioria das mortes foi registrada aqui em Goiânia, 30 mortes. Como é que vocês avaliam a situação hoje no Estado? O Caiado iria publicar um novo decreto, voltou atrás. E também na capital, a situação, que medidas a Prefeitura está tomando, são suficientes? Pode começar, Andréia. Olha, eu estou temerosa com Goiás. Por que eu digo isso? Eu dei uma volta no centro da cidade, dei uma volta em Campinas e está quase tudo aberto. Ambulantes na rua, tudo tomado, e infelizmente muitas pessoas, inclusive, sem máscara. Então, eu estou realmente temerosa que realmente aqui a situação se agrave muito mais. Eu percebo do governo que ele tenta fazer, mas aí vem pressão política, pressões de vários grupos sociais, de pessoas que querem voltar a trabalhar. E eu entendo que a situação é grave, eu entendo a necessidade do trabalhador, eu entendo que precisa trabalhar, eu entendo. Mas, nesse momento, o isolamento social ainda é importante. Aí é que entra o papel do governo. O governo tem que ajudar essas pessoas. Agora é momento de endividar mesmo, agora é momento de fazer a parte de ajudar. Porque se o isolamento social é necessário, o governo tem que compensar essa situação. Porque senão ninguém vai ficar em casa, gente. Tem pessoas que precisam trabalhar para ter o que comer em casa. Então, eu acredito que, junto com as medidas restritivas, visando o isolamento social, tem que vir medidas compensatórias também. Porque senão não vai funcionar, como não está funcionando, pelo que eu vi no centro de Goiânia e em Campinas. Olha, eu concordo, André, porque é difícil a gente discutir esse problema de hoje. Eu acho que você abordou muito bem na tua outra fala, o problema da desigualdade social, né? Eu fico olhando, por exemplo, o comportamento dos bancos, esses canalhas, né? Não dá para falar outra palavra, não. Esse pessoal que só pensa no lucro, né? Que hoje restringiram os financiamentos, né? Hoje que deveriam estar dando inclusive mesmo o governo assumindo o risco parcial, né, em algumas operações, e eles não se negam a fazer esse financiamento, porque eles só querem saber de lucro, né? Só querem financiar aquilo que eles têm 100% de certeza que vão ganhar muito dinheiro. Tanto é que nunca tem crise para esse pessoal, né? Esse pessoal ganharam no ano passado aí mais de 100 bilhões de reais lucro líquido. Todo ano bate recorde, é uma coisa impressionante. Esse Itaú, esse Bradesco, esse Santander. Então, isso é um exemplo, né? Quer dizer, as pessoas, porque a gente tem que entender, né, que na hora que você tem um problema como esse, isso, na verdade, reflete de forma direta nessa questão da desigualdade social, né? Aqueles que são grandes grupos econômicos, eles conseguem, né, sobreviver um processo desse porque eles têm muita gordura, né? Aí você pega, por exemplo, o trabalhador que fica sem salário.
ele fica numa situação absurda, né? Você pega o pequeno comerciante que tem as suas continhas lá para pagar, né? Que está se equilibrando, tudo, passa um mês sem arrecadar, ele entra em desespero, entendeu? Então, é verdade, né, que é importante esse isolamento, mas é importante também ter uma política para esse pessoal, né? Isso é uma verdade, né? Eu penso que aqui em Goiás vai acontecer o que está acontecendo em outros lugares do país, onde teve pressão, o pessoal não teve o isolamento, passado alguns dias, infelizmente, o que nós tivemos, uma circulação maior do vírus e, consequentemente, começaram a morrer mais pessoas e acaba depois tomando medidas mais, inclusive, profundas, como o lockdown, né? Porque é preciso as pessoas entenderem que o lockdown é diferente do isolamento. O lockdown é uma medida mais radical, né? É uma medida muito mais radical, onde as pessoas são obrigadas a ficar em casa. É um negócio mais complicado, né? Então, acabam fazendo isso. Como aconteceu isso em várias cidades na Europa, aconteceu isso nos Estados Unidos, né? Então, a gente, na verdade, o isolamento tem que fazer uma forma mais inteligente. Isso aí é para a gente, porque isso é matemático, né? Se eu tenho, cada vez que eu retiro o contato das pessoas, eu, na verdade, impacto também na circulação do vírus, do vírus, né? Então, quanto mais você tiver restrição, menos condições do vírus ser transmitido. Então, isso vai impactar também no número de pessoas, porque é outro problema também que as pessoas têm que compreender, que a função básica do isolamento, a gente sempre fala isso, na verdade, não provocar um colapso no sistema de saúde, né? Porque se todo mundo uma vez pegar esse vírus, quer dizer, você tem um problemão, né? Por quê? Porque você não tem um sistema de saúde preparado para o número de pessoas, por exemplo, que vai precisar de UTI. E aí vai acontecer o que aconteceu na Espanha, na França, na Itália, que foi mais dramático, onde as pessoas morriam em casa, que não tinha vaga em hospital, né? Então, isso é muito grave, né? Em Manaus, o número de pessoas agora que está morrendo em casa está aumentando bastante. Não adianta falar que isso é fake news, isso é dado concreto, isso aí entendeu? Eu tenho um irmão que é professor lá da Universidade Federal de Manaus, que tem me relatado a situação mais dramática, entendeu? Então, é uma situação realmente que a gente precisa entender. Então, é preciso as pessoas pararem com essa visão curta, né? Porque amanhã ela pode estar na rua hoje brigando para abrir tudo, para funcionar normalmente, e amanhã ela pode estar sendo vítima desse próprio comportamento. André, e você é presidente do Sinatran, servidora pública, eu queria que você contasse um pouco como é que está a situação do funcionalismo, dos servidores, dos trabalhadores. São adotadas medidas de segurança no município? Existem equipamentos de proteção? São fornecidos? Como é que está isso? Bom, é interessante essa pergunta, eu acho que é oportuno também a gente falar sobre essa situação, porque foram exarados, né, publicados alguns decretos pelo prefeito de Goiânia, no sentido de se adotarem medidas a fim de se evitar o contágio pelo coronavírus ali nas secretarias, nas agências, enfim, em todo o município, em toda a prefeitura de Goiânia. Só que eu percebo que a efetivação desse decreto, a prática desse decreto, não se faz assim tão exitoso como é bonito no papel. Por que eu digo isso? Porque é veiculado, inclusive, propagandas, né, de que use máscara, use álcool em gel, enfim. Mas em muitas situações, em muitas secretarias, não é disponibilizado nem álcool em gel e nem máscara. Na SMT, para você ter ideia, o sindicato que comprou e disponibilizou para os agentes de trânsito álcool em gel e máscara. Tá? E aquilo que é colocado à disposição é muito pouco. Tanto que nós tivemos que fazer uma representação junto ao Ministério Público do Trabalho, né? Onde a SMT, inclusive, já foi notificada. E eu fiz um vídeo divulgando isso, Elias. O pessoal da CEINFRA entrou em contato comigo, dizendo, André, nos ajude, porque aqui também nem álcool em gel e nem máscara para a gente trabalhar a gente tem. E o pessoal da CEINFRA, vocês sabem, estão trabalhando a todo vapor. É o pessoal responsável pelas obras aí que não pararam. Aí eu peguei e acionei também o Ministério Público do Trabalho, que também já está fazendo o trabalho ali de exigir. Mas assim, então a gente percebe um distanciamento entre aquilo que é escrito, aquilo que é publicado e aquilo que é falado, inclusive, nos meios de comunicação e aquilo que é efetivado na prática. Muitos servidores públicos não têm máscaras e nem álcool em gel à sua disposição.
E vocês sabem que isso, nesse momento, principalmente, são equipamentos de proteção individual do trabalhador. E a prefeitura tem o dever de disponibilizar esses equipamentos para os seus servidores. E, infelizmente, isso não se faz verdadeiro em muitos ambientes dentro do município de Goiânia, dentro da prefeitura de Goiânia, lamentavelmente. E isso tem que ser representado, viu? Você que é servidor do município de Goiânia, vá até o Ministério Público, tá? Qualquer coisa, comenta aqui que eu te ajudo. Vá até o Ministério Público do Trabalho, querido. Você tem direito do mínimo, e o mínimo é álcool em gel e máscara nesse momento, tá bom? Vou só falar agora alguns comentários aqui que a gente Eu queria só falar sobre esse assunto, Marina. Deixa eu só tá falar sobre esse assunto. Eu primeiro queria, mais uma vez, parabenizar a André, porque eu acompanho a luta dela. Enquanto eu fui vereador aqui em Goiânia, eu sempre pude assistir, né, a luta em defesa dos servidores por parte da André. Sempre foi uma pessoa, uma guerreira, sempre uma lutadora. E eu quero te parabenizar aqui de público, viu, André? Você faz um bem danado para esses trabalhadores, particularmente a sua categoria, mas você sempre foi além, sempre defendeu, não só os agentes do trânsito, mas defendeu todos os trabalhadores, né? Eu acho que você sempre desempenhou muito bem esse papel. Eu quero só acrescentar aqui, Marina, assim, um aspecto que é importante, porque, veja bem, é a questão da gente saber priorizar as coisas, né? O prefeito Íris fez uma agenda, né, de fazer obra, o pocador de obra, fazer asfalto, essa coisa toda, e quando, na verdade, a questão mais importante agora é a saúde, né? Quer dizer, aí você faz uma obra para fazer propaganda, né, e esquece o seu pessoal o mínimo, né? Não tem sequer, né, os equipamentos de proteção. Quer dizer, isso eu também recebi denúncia do pessoal da CEIF, inclusive mandei um ofício agora cobrando do secretário, né, mandei essa semana cobrando dele da infraestrutura, exatamente porque o pessoal de lá está reclamando bastante, né, que não está tendo o mínimo de condições de proteção de trabalho. Então, assim, absurdo, o que a gente vê é que o prefeito gosta muito de fazer obra para depois dizer que é o tocador de obra, mas tem que preocupar com o ser humano, né? O ser humano, a cidade tem que viver em função do ser humano, né? Claro que tem muitas coisas importantes na cidade, mas nada mais importante que o ser humano. Realmente. Ó, o Kaique me mandou aqui. Claro. Eu queria agradecer o Elias. Eu fiquei um ano na Câmara Municipal assessorando um vereador. Foi quando eu conheci o Elias e, a partir de então, já comecei a admirar o seu trabalho, Elias, tá? Você, para mim, é um espelho, uma pessoa que realmente merece ser olhada e copiada. Eu sempre falo que coisa boa tem que ser copiada mesmo, é feito para copiar mesmo. Então, eu agradeço a sua deferência em relação a mim, mas ela é recíproca, tá? Eu sei que não é fácil, muitas vezes não é fácil, em muitas situações a gente é incompreendida, mas o que tem que ser feito, a gente faz, tá? E geralmente com muita competência, com muita seriedade. Eu sempre falo, nós não podemos entrar em ambientes de ilegalidade, porque o dia que você entra num ambiente de ilegalidade, acabou a sua liberdade, acabou a sua autonomia. Então, eu vejo isso na sua vida também, e isso é muito importante, tá? Eu quero agradecer a oportunidade e o respeito recíproco. Obrigado. Eu quero aqui só dar um alô para o pessoal que está acompanhando a gente, o Dorivan Ageme, a Elisa Paula, que inclusive elogiou o Valtinho, hein? Elisa, pode mandar sugestão, viu, para o Valtinho. Quem sabe ele escolhe a sua música no fim. O Kellyton, Edivaldo da Silva Correa, ele diz, nossa família gosta de político que faz investigações como o senhor, que está sempre do lado da sociedade. Parabéns. Temos aqui a Silvana dando parabéns. Deixa eu ver mais aqui. Sou meio míope, hein, gente? Saulo, Germano Rocha, Jesumar Borges dando parabéns pelo trabalho, a Jusilene Marques também. E a Lucilene Alves manda uma pergunta sobre o decreto do prefeito. Daqui a pouco a gente vai falar dele, né? Eu queria mostrar agora, pedir para o Kaique colocar na tela para a gente. O governo divulgou hoje o calendário de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Deixa eu olhar aqui. Começa com
o pagamento aos beneficiários do Bolsa Família. Quem tem o número do NIS que termina em 1, recebe no dia 18 de maio, segunda-feira. Em 2, no dia 19, em 3, no dia 20, e aí vai seguindo até o número 0, que é no dia 29 de maio. Aí nós temos aqui o depósito em poupança social digital da Caixa, que é aquele que a pessoa não pode sacar, né? Ela só pode usar para fazer pagamento de boleto ou transferência. Quem nasceu em janeiro e fevereiro recebe no dia 20 de maio, março e abril, 21, maio e junho, 22 de maio, julho e agosto, 23 de maio, setembro e outubro, 25 de maio, novembro e dezembro, 26 de maio. E a terceira categoria, que é saque e transferência da poupança social. Nesse caso, as pessoas vão ter que esperar um pouquinho mais. Quem nasceu em janeiro, no dia 30 de maio, fevereiro, 1º de junho, e aí vai seguindo até dezembro, 13 de junho seria a última data. Sobre esse assunto, eu queria colocar 2 questões para você. A primeira é o seguinte, os beneficiários sofreram muito para receber a primeira parcela, muitas pessoas tiveram que ficar na fila do banco, dormir na fila. Então, primeira questão, eu queria saber que medidas seriam eficientes para fazer esse dinheiro chegar na mão de quem realmente precisa. E a segunda questão, o Congresso aprovou um projeto ampliando esse benefício para mais de 40 categorias, incluindo aí o vendedor de pipoca, que vendia ali na frente da escola e agora não tem mais para quem vender, né? Agricultor familiar, taxista, motorista de transporte escolar, enfim, são muitas categorias, o Elias até pode explicar melhor. E o presidente hoje fez o quê? Vetou essa ampliação do benefício. Então, essas pessoas não vão ter a renda, o auxílio emergencial, a menos que o Congresso derrube esse veto. E aí eu começo, então, com você, Elias. Você acredita que há clima para derrubar esse veto? E também sobre a questão do auxílio chegar a quem precisa, do que pode ser feito para otimizar isso? Olha, o comportamento do governo é uma pouca vergonha com relação a isso, entendeu? Isso é um absurdo, é humilhante, né? A gente vê as pessoas, essas filas absurdas na porta da Caixa Econômica Federal, porque, na verdade, o governo burocratiza para dificultar mesmo, né? Não tenho dúvida disso. Nós fizemos várias sugestões, eu entrei com pedidos, né? Quer dizer, seja de... o governo é permitido fazer contratação temporária de funcionários, que fizesse, né? Pega aí um monte de bancários que foram demitidos nos últimos anos, né? Contrata aí, é uma situação que a lei prevê, é possível fazer isso. Você poderia, por exemplo, diferente, porque você tem um aplicativo ali que a pessoa coloca, tal, é um negócio difícil de operar, né? Algumas pessoas, inclusive ligadas ao nosso gabinete, fez isso, é extremamente difícil. A pessoa que não está acostumada a trabalhar com um aplicativo desse, por exemplo, aí você pode transferir para outro banco. Não, o próprio governo já poderia fazer isso. Se você pegar um cadastro lá no Banco Central, já vê que a pessoa tem um banco que está efetivado, que tem uma agência uma conta corrente numa outra agência, num outro banco, já poderia colocar direto. Quer dizer, são várias questões. Você poderia fazer ordem de pagamento, né? São tantos instrumentos que você poderia estar utilizando, né? Aí o governo, não, nós temos que ter controle, aí vai e paga 70 mil militares, aí, pensionistas, tal, que não era para receber. Quer dizer, é um negócio meio maluco, sabe? É um negócio humilhante, né? Com relação a essa questão do governo ter vetado, eu quero até explicar isso, né? Quando nós votamos lá atrás o projeto, qual foi o argumento que o governo usou para a gente não incluir mais categorias? Não, faz o seguinte, nós aprovamos o projeto, né? Vai ficar faltando algumas categorias, depois a gente insere em outro projeto para já dar a celeridade para essas primeiras pessoas já poderem receber. Tudo bem, nós aceitamos fazer isso, né? Então, fizemos o outro projeto. O projeto que você colocou, quer dizer, o pessoal motorista aí de Uber, o taxista, o pessoal que trabalha em academia, o pessoal artista, o Valtinho está aí, artistas que cantam em bar, por exemplo, né, que hoje não tem como cantar, né? O pessoal está sem renda, entendeu? Tem gente que está passando necessidade, pô. Então, são tantas categorias, agricultor familiar, né? Quer dizer, o pessoal dos assentados aí, quer dizer, são tantas pessoas que estão prejudicadas por essa situação, às vezes não podem trabalhar, né? E o governo, o presidente vai e veta essa medida. É um absurdo isso, né? O Congresso autorizou o governo a gastar esse dinheiro,
eu repito isso, né, autorizou a fazer endividamento. Então, não é... Isso aí é porque o pessoal é o seguinte, eu sempre digo assim, você sabe por que o governo tem que estar com liquidez, com a economia que eles falam bem equilibrada, para nunca faltar dinheiro para pagar banco, para pagar ajuda à dívida pública, que consome 300, 400 bilhões todo ano. Por isso, porque a prioridade do governo é olhar para os grandes, né? Por isso que os bancos nunca deixam de ter lucros estratosféricos, né? Sempre conseguem ter, mesmo em crise, para eles não tem crise. Então, esse é o problema. Quer dizer, esse é o momento que o governo tem que ter um mínimo de sensibilidade. Quer dizer, negar essa ajuda para um vendedor de pipoca, negar essa ajuda para uma pessoa que está passando fome, sinceramente, é um grande absurdo. Eu, particularmente, né, vou trabalhar muito para derrubar esse veto, né? Esse veto é uma vergonha, né? E espero que os parlamentares que são ligados ao presidente Bolsonaro, que votaram favorável, que esse projeto vai aprovar de forma consensual, inclusive com apoio do líder do governo, com apoio dos partidos ligados ao governo, que eles mantenham a coerência agora. E a gente possa derrubar esse veto e obrigar o governo a pagar esses R$600, esse valor mínimo, né? E pagar com decência, né? Pagar de forma eficiente e não fazendo as pessoas passarem por humilhação que estão passando hoje. Aí, todo dia é notícia do pessoal fazendo fila na porta da Caixa Econômica Federal. Andréia, em relação ao auxílio emergencial, você tem inclusive um abaixo-assinado, você está divulgando, né, essa petição. Conta para a gente. Antes eu vou fazer um comentário sobre o veto do presidente também, né? Ele vetou vários artigos ali do projeto de lei 873, alterando a lei que criou o auxílio emergencial, né? A lei 13.982. E eu quero, primeiro, deputado, pedir para que o senhor olhe uma situação desse projeto, desses vetos. O presidente da República ele vetou o parágrafo 1º do artigo 2º. Desde o início desse auxílio emergencial, foi declarado, foi comunicado, foi dito que 2 pessoas da família teriam direito de receber o auxílio emergencial. 2 pessoas por grupo familiar, 2 pessoas por família. E eles falavam isso, justificavam isso a partir exatamente do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 13.982, que é a lei que criou o auxílio emergencial. E foi vetado. O parágrafo 1º do artigo 2º foi vetado pelo presidente da República. E a grande questão que fica é, serão 2 pessoas ou não? E por que eu digo isso para todos vocês que estão assistindo? Porque muitas pessoas têm entrado em contato comigo e têm falado o seguinte: Andréia, eu fui reprovado. Eles falaram que eu não tenho o direito de receber o auxílio emergencial porque outra pessoa, outro cidadão da minha família recebeu. Eu sempre falo, mas isso não é fator impeditivo? Para você não ter direito, você tem que ser a terceira pessoa, porque 2 poderiam receber, segundo o artigo 2º, parágrafo 1º. Então, eu gostaria que você desse uma olhada atenta a essa situação, para ver se eles mudaram a regra do jogo no meio da partida. Porque se isso se configurar como verdadeiro dessa forma, vai ser uma falta de respeito e uma traição do governo federal. Porque sempre falaram que foram 2 pessoas. E agora, de repente, veta o parágrafo 1º do artigo 2º. Então, eu gostaria que você desse uma olhada nesse sentido, para as pessoas saberem, será 2 ou não será que vão receber. E detalhe, se mudou agora, só para concluir, e se mudou agora, aqueles que fizeram o requerimento anteriormente têm direito a 2. Porque, no meu entendimento, eles sempre falaram que era 2. Porque lá fala o seguinte, que poderá receber o auxílio emergencial até 2 pessoas por família. E sempre falaram que era 2 pessoas. E, de repente, vetaram, e muitas pessoas estão sendo negadas, dizendo que é só uma pessoa da família já recebeu. Então, acho que isso tem que ser feito de forma mais clara e mais transparente, para que a gente saiba realmente a regra do jogo, né? Até para respeitar. Né? André, tanto é isso que, no caso de mãe solteira, ela tem direito a receber em duplicidade, R$ 1.200. Né? Tanto que é 2 pessoas, que esse questionamento até foi feito, porque você tem o marido e a mulher, então os 2 receberiam. No caso da mãe solteira, ela teria direito de receber R$ 1.200. Então, não tem nenhuma dúvida que são 2 pessoas. Entendeu? Isso é a mesma coisa. Tem gente aí, vocês viram, uma pessoa não recebeu, porque esse cara era presidente da República, ele está colocando isso.
já vi dizer que a pessoa não recebeu porque estava questão de problema de óbito, morreu, quer dizer, teve justificativa das mais absurdas possíveis. Por exemplo, teve muita gente que porque foi candidato lá atrás, aí colocou que ocupa cargo, entendeu? E a pessoa foi candidata há 10, 15 anos, né? Nunca mais foi candidato, e a pessoa está enfrentando dificuldade hoje, por exemplo, foi candidato a vereador, foi uma cidadezinha, pequena, tal, entendeu? E a pessoa teve negado, porque o sistema está dizendo que ela tem cargo eletivo. Então, isso aconteceu muito isso, entendeu? Então, são muitos problemas, né, que eles criaram, que, ao meu ver, eu sinceramente não acredito que isso tenha sido apenas um erro. Eu acho que isso é propósito, sabe? Porque isso vai diminuir a quantidade de pessoas que podem ter direito, né? Então, eu, sinceramente, porque se fosse um erro, André, eles já tinham corrigido, mas não, continua tendo esse tipo de problema, né? Essa questão aí, a lei é clara, por exemplo, com relação à questão de ser duas pessoas. Então, quer dizer, se eles não estão fazendo, se continua tendo esse tipo de problema, é porque tem má fé. Isso aí é o Ministério da Economia, que trabalha com números e não com pessoas. Esse é o problema. Eu sempre falo isso, Ministério da Economia não pode ficar ter só número, não. Né? São pessoas, ser humano, entendeu? Que isso vai fazer diferença na vida das pessoas. Então, eu penso que o problema é esse, né? Eu, particularmente, acho que é grave, porque, assim, eu estou dizendo isso aqui, que a gente veio para a tribuna lá, deputados, não são só deputados da oposição, não, André. Deputados da base do governo toda hora vão reclamar. Já não aguenta mais ver tanta injustiça. Não é? Eu estou dizendo isso, que é só ver uma sessão da Câmara que vocês vão ver. Vocês vão assistir deputados ligados aos partidos da base do presidente da República pedindo justiça com relação a isso, porque um monte de gente é negado, gente que precisa. Né? Então, realmente, é uma situação absurda. Outra coisa que eu quero pedir para o senhor, não quero ser chata, mas já que o senhor está aqui, eu não vou perder a oportunidade, não é? Outra situação André, você também, manda em mim, André. acho que vocês têm que abolir. Vocês têm que abolir a questão da base de dados. O pessoal do canal quer saber também, né? Então, mais de 360 mil pessoas. O que ocorre? A Dataprev, ela está analisando se a pessoa é elegível ou não a partir de dados de base desatualizados. Por exemplo, essa questão aí que a pessoa fala que tem cargo eletivo, fala que a pessoa tem carteira assinada, fala que a pessoa tem um contrato temporário, é porque o RAIS, o Relatório Anual de Informações Sociais, que é vinculado ao CANIS, o Cadastro Nacional de Informação Social, que rege toda a vida do trabalhador, da pessoa, está desatualizado. Aí a Dataprev pega esses dados desatualizados e nega, dizendo que a pessoa não é elegível. É outra injustiça que está acontecendo em relação ao auxílio emergencial. E se isso não for consertado, essa série de situações que está acontecendo, vai ser milhares e milhares de ações judiciais, porque muitas vezes o CANIS e o RAIS não está atualizado, porque isso não depende do trabalhador, depende do empregador ou até mesmo do próprio governo federal. Então, eles estão usando uma base de dados precária, não atualizada, e em face disso, milhares de pessoas estão tendo um auxílio emergencial negado de forma injusta. Então, eu acho que o senhor poderia, ali em Brasília também, levantar essa situação e interceder por essas pessoas. Se vai analisar, pega dados atualizados, porque senão já vai gerar milhares e milhares de injustiças e pessoas que poderiam receber não vão receber o auxílio emergencial. Eu digo até mais, viu? Num caso, a gente um dia estava numa roda de deputados, inclusive de deputados ligados ao governo, e a gente estava falando da importância do governo, inclusive, flexibilizar nisso, entendeu? É muito importante. Nós tivemos um problema inicial, foi o problema do CPF. Muita gente, por exemplo, quem não votou, perde o seu CPF. Então, muita gente estava sem CPF, o CPF estava suspenso. Então, a pessoa sequer... Então, assim, são problemas. E a gente deu um exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos achou isso muito caro fazer isso, ficar investigando. Tá? O que os Estados Unidos fez? Pagou. Entendeu? A gente até considera que talvez se o governo fosse flexível nisso, ficava até mais barato para o governo do que ficar segurando, tal. E a gente vê que não está sendo eficiente, porque pagou gente errado aí, vai ter que... O próprio Tribunal de Contas, que o pessoal vai ter que devolver, pensionistas, receberam, militares. Então, viu que esse controle deles não é furado, né? Então, o certo seria ser um pouco mais flexível, menos cobrança, porque a maioria das pessoas, assim, eu digo que 99% das pessoas que estão pedindo esse recurso é porque precisam de verdade. Né? Então, não é justo você
comprometer, deixar as pessoas se humilhando, ficando aí, passando por situações absurdas, porque tem uma desconfiança do governo que essas pessoas não precisam. E a gente vê toda hora, a gente esbarra, André, você deve estar tendo esse contato no seu canal aí do YouTube, né? Aqui nas minhas redes sociais também a gente tem esse tipo de situação. Toda hora a gente vê manifestações de pessoas que precisam, pessoas que estão passando necessidade e que têm que ter acesso a esse recurso emergencial. Nós estamos passando dos 50 minutos de live. Queria pedir para você comentar sobre a petição, Andréia. Inclusive, lembrar que o link, para quem quiser assinar, né, para quem quiser assinar, vai ser colocado aí nos comentários, tá bom? Sim. Esse assunto são tantas situações que, às vezes, eu até esqueço de falar, mas é porque são realmente muitas situações muito importantes e que muitas pessoas estão sendo injustiçadas. Mas, enfim, nós fizemos um abaixo-assinado, deputado, solicitando a prorrogação do auxílio emergencial para mais 3 meses. Por quê? Porque a crise econômica só está começando. A crise econômica só está no início. E 3 meses não vai ser o suficiente para ajudar aquelas pessoas mais vulneráveis, mais pobres da nossa sociedade. E, como eu disse aqui no início, é um momento de sacrifício. E quem tem que ser sacrificado é quem tem mais. E quem tem mais hoje, o Estado é rico. E nós sabemos disso, que a União é rica e é muito rica, sim. E ela, nesse momento, tem que se sacrificar para tirar um pouco do sacrifício daquela pessoa mais vulnerável. Então, nós fizemos um abaixo-assinado. Eu vou te entregar esse abaixo-assinado. Acho que tem quantas mil? Quase 8.000 assinaturas, em que nós estamos solicitando a prorrogação do auxílio emergencial. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil a demanda, mas nós estamos fazendo a nossa parte no sentido de ter uma ação propositiva, buscando realmente mais 3 meses, para dar aquele fôlego e as pessoas realmente possam voltar ao trabalho, e quem sabe essa pandemia já tenha caído e as pessoas consigam voltar ao convívio social e a trabalhar e a ter sua própria renda. E eu peço ao senhor, então, que a partir desse abaixo-assinado possa interceder por nós ali no Congresso Nacional, juntamente com os outros deputados federais do PSB, enfim. Eu sei que vocês podem nos ajudar muito e que a luta é necessária e é válida. E eu vou te passar esse abaixo-assinado. André, nós temos quantos mil? Bom, primeiro, parabéns 7.800 parabéns pela sua iniciativa, né? Eu penso que é assim que a gente pode mudar esse país, que a participação da sociedade acima de tudo, né? E concordo com você, né? É preciso a gente ter uma atenção, seja nesse momento. Acho que são 3 coisas. Primeiro, garantir que as pessoas que já estão enquadradas recebam. Segundo, ampliar para as pessoas que também precisam e não estão enquadradas hoje dentro do que a lei prevê, que seria derrubar esse veto do presidente. E terceiro, que eu acho que é uma nova agenda que você está colocando, que eu acho que é fundamental, é já partir do princípio da necessidade da prorrogação, né, de meses aí para fazer esse tipo de ajuda emergencial. Até porque, André, as pessoas precisam compreender que esse recurso é que faz a economia girar minimamente, né? Então, porque se as pessoas, todo mundo ficar sem renda, a economia para, aí é pior ainda, né? Então, é fundamental essa ajuda nesse momento, né? Até para a economia girar minimamente, né? Então, está correto. Então, eu posso ter certeza, como você disse, não vai ser fácil, né? Mas pode contar conosco para fazer essa guerra lá dentro do Congresso Nacional, né? Eu quero te parabenizar e quero dizer que nós faremos, sim, essa guerra com muito orgulho, né, porque nós sabemos que essa guerra aí é uma guerra para o bem, acima de tudo. Eu quero citar eu só quero agradecer, e eu conheço... Pois não. Então, eu vou te repassar, Elias, e eu quero agradecer a todas aquelas pessoas que assinaram, e quero pedir que continue assinando, que eu vou te repassar na terça ou na quarta-feira, tá? Vou te passar isso para que você possa nos ajudar no Congresso Nacional. E eu quero agradecer a todas aquelas pessoas do canal que assinaram, continue assinando, quem sabe a gente consiga 10.000 assinaturas até ali na quarta-feira. E muito obrigada, deputado. O link está aí nos comentários, hein? Lembrando que o link está nos comentários. Eu quero citar aqui a Deire Assis. Deputado Elias Vaz, parabéns pela iniciativa do seu mandato de trazer o debate para perto de nós. Você tem colocado temas importantíssimos em pauta, como a taxação das grandes riquezas.
Pergunto, você considera que é possível fazer isso de fato e fazer neste momento tão delicado, tendo em vista que o país necessita tanto de socorro? Olha, eu quero agradecer a pergunta da Dei, porque é o seguinte, primeiro dizer assim, eu acho que não é só questão de ser possível, é necessário, né? Agora, é óbvio que no nosso país, né, essa questão tributária mesmo, a gente tem uma inversão de valores, né? Aqui o pobre paga muito imposto, porque o imposto no Brasil é muito focado no consumo e não no lucro, né? E, ao mesmo tempo, quem paga muito imposto também é os setores médios, é o pequeno e médio empresário. O grande empresário no Brasil tem um negócio de incentivo fiscal, de renúncia fiscal, que é uma coisa absurda. O que a gente fica falando aqui porque um negócio desse vai custar 60, 70 bilhões. Renúncia fiscal anual no Brasil chega a quase 400 bilhões. Quer dizer, de grandes empresários que deveriam pagar impostos, não pagam. Entendeu? Uma Coca-Cola da vida. Eu quero entender por que tem incentivo fiscal para a Coca-Cola. Deve ser porque é saudável demais da conta, né? Porque lá na França eles estão taxando a Coca-Cola, da Inglaterra. Aqui não. Aqui tem incentivo fiscal para a Coca-Cola. Eu queria entender esse negócio. Entendeu? Porque eu queria saber se não tivesse incentivo fiscal, se a Coca-Cola ia embora do Brasil. Né? Claro que não iria. Então, são coisas que a gente não consegue compreender, ou compreende, né? Porque vê que a economia do país é voltada para uma elite, né? Para a concentração de riqueza. Eu até entrei com o projeto, porque eu assinei um projeto de taxação, nossa bancada do PSB apresentou, e também entrei com um projeto que foi um projeto para fazer um empréstimo compulsório. Né? Por que eu entrei com o empréstimo compulsório? Porque taxação não pode ser aplicada esse ano. Você tem aquele princípio constitucional que todo imposto novo, taxa nova, só pode ser aplicado no ano que vem. Então, o empréstimo compulsório não, pode ser agora. E o empréstimo compulsório que a gente estava colocando de 3%, né? Portanto, não é nada que vai... Quem é bilionário, só para quem tem acima de R$1 bilhão, né? Nós teríamos aí um valor de 36 bilhões, né? Para injetar aí no combate ao coronavírus. Tirando 3% de um número grande demais de bilionários, 209, né? Apenas 209 pessoas, né? Entendeu? Aí, aquela história, 209, André, a gente podia ter uma contribuição de 36 bilhões. Então, essa é a diferença, quer dizer, a riqueza está muito concentrada. O Brasil é um dos países mais desiguais. O Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, onde o rico é muito rico, o pobre muito pobre. Né? Não pode ser assim. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa discutir, precisa refletir sobre isso. Né? Então, é verdade, nós precisamos, essa pauta é mais do que necessária nesse momento, né? Porque é daí. É aquela história, no momento de crise, quem tem muito é que pode ajudar. Né? Quem tem muito é que deve ajudar. Né? Se você na sua família, por exemplo, é assim. Quer dizer, quem ganha mais um pouco é que ajuda as pessoas da família. Né? O país também não pode ser diferente. Né? Quem tem reserva, quem pode ajudar, que eu falo, um bilionário, né, que eu repito, que tira 3%, não vai deixar de ser bilionário, né? Ele, na verdade, isso não vai afetar em nada a qualidade de vida dele. Ele vai continuar fazendo as viagens dele, vai continuar comprando o carro que ele sempre comprou, isso não vai afetar em nada. Né? Quer dizer, isso é apenas um número para ele. Para as pessoas, não. Para as pessoas, isso é vida. Né? Para as pessoas, de uma forma geral, isso significa salvar a vida, é alimentar, é morar, as coisas básicas da vida. Né? Então, é isso que a gente precisa realmente fazer um debate profundo nesse país. Não é possível construir um país, né? Talvez esse momento está demonstrando isso para a gente também, que seja tão desigual como o nosso. A Lucilene Alves pergunta se será que o Íris vai voltar atrás em relação ao decreto dos temporários? Lembrando que a prefeitura publicou um decreto no mês passado suspendendo os contratos temporários. São mais de 3.000 trabalhadores que perderam a renda, perderam qualquer forma de sobrevivência, né? Porque eles não têm direito, como vocês já explicaram, ao auxílio emergencial de R$600, e a maioria desses trabalhadores é da educação. Andréia, como servidora, também deve estar ouvindo muitos relatos mais de perto, mais do que a gente até, né? O André pode responder primeiro, depois eu complemento. Inclusive, alguns professores me procuraram também sobre essa situação, né? E o mais grave disso tudo, sabe o que é? É que esses trabalhadores, eles também não estão abarcados pela ajuda do governo federal
dada ali pela medida provisória 936. A medida provisória 936 estabelece que aqueles trabalhadores que tiverem contrato de trabalho suspenso ou tiverem a carga horária reduzida, o governo federal vai dar uma compensação para esses trabalhadores, uma espécie de seguro-desemprego. É um seguro-desemprego exótico, porque não é o seguro-desemprego que a gente conhece, mas é o título que eles usaram. Então, vai ajudar esses trabalhadores. E esses trabalhadores temporários vinculados ao município de Goiânia, nem essa ajuda eles têm direito. Eles estão totalmente desamparados. Por que eles não têm direito? Porque essa ajuda do governo é dada para aqueles trabalhadores vinculados pela CLT que têm carteira assinada. E as pessoas que são contratadas pelo município de Goiânia é um outro regime, é como se eles fossem uma espécie de agente público. Então, eles não têm esse suporte, essa ajuda, nem pelo auxílio emergencial, nem pela medida provisória 936. Então, assim, eu acho que é uma situação muito grave, eu acho que a gente tem que priorizar. No decreto em que o prefeito determinou a suspensão do contrato de trabalho de alguns servidores, de outros servidores, a primeira coisa que eu vi nesse decreto, foi a suspensão do contrato desses trabalhadores. Eu falei, nossa, que situação, né? Aí eu falei, eu vou ler o decreto final. E o pessoal que não foi suspenso, o pessoal da CEINFRA da obra. Muitos contratos estão vinculados à CEINFRA. Por quê? Porque a prioridade é fazer obra. Eu entendo da importância de fazer obra, eu entendo da necessidade de fazer obra. Mas, diante da pandemia e da crise sanitária, eu acho que a prioridade deveria ser outra. A prioridade deveria ser manter um mínimo digno para a pessoa ter dignidade nesse momento de isolamento social e nesse momento de pandemia. E não está sendo feito isso. A prioridade está sendo obras, lamentavelmente, é no que tudo indica. E eu sou solidária a esses trabalhadores de contrato temporário que, infelizmente, foram deixados a ver navios e sem nenhum tipo de ajuda, lamentavelmente. E o pior do que isso, a Câmara Municipal chancelou essa situação. A Câmara Municipal poderia ter derrubado, mas confirmou o decreto do prefeito, agora essa semana passada. Lamentavelmente. Isso diz muita coisa para muita gente, de forma que só não vê quem não quer, não é? Eu acho que nesse momento a prioridade tem que ser a vida, tem que ser o servidor, tem que ser o mínimo necessário para que a pessoa tenha um mínimo de dignidade nesse momento de dificuldade. Bom, eu concordo, né, com o André, porque assim, a postura do prefeito foi uma postura lamentável, postura desumana, né? Na verdade, você tem uma situação hoje que as pessoas precisam de ajuda do poder público e a Prefeitura de Goiânia foi na contramão, né? Na contramão. Enquanto a gente está discutindo isso no governo federal, por exemplo, para que ajude, quem é ajuda emergencial, que, aliás, eu até incluo também, André, por fato de eles terem um contrato temporário, eles também não podem ter acesso à ajuda emergencial, né? Então, eles estão fora de tudo. Né? Estão fora de tudo, eles não têm um mínimo. Nós estamos falando aí, são de professores temporários, merendeiras, pessoal da limpeza, gente que precisa disso para sobreviver. Eu estou tendo depoimento de pessoas nas minhas redes sociais, gente está passando fome, passando a necessidade básica, né? Então, assim, é um grande absurdo. Aí o governo fala assim, a prefeitura fala assim, mas a gente não tem dinheiro, mas tem dinheiro para tocar as obras. Quer dizer, essa é a questão. Quer dizer, nesse momento, você tem que saber o que é mais importante. Né? São 3.000 pessoas que ficaram numa situação absurda. Então, eu, particularmente, achei isso criminoso. Nós entramos na justiça, infelizmente a justiça é muito morosa, até hoje não tive resultado da nossa ação. Entramos, o nosso partido, entrando como partido, né, com a DIN. Por quê? Porque é inconstitucional o que fez. Né? A previsão de contrato temporário, a regra de contrato temporário não tem previsão de suspensão de contrato. Isso não existe. Isso é uma aberração que eles fizeram. E o interessante é o seguinte, né? Eu fico pensando, tem contrato, por exemplo, de locação de veículos. Aí o pessoal da CEINFRA até está me falando, tem um monte de veículo parado aqui. Vai ver se vocês não estão pagando esse contrato. Aí tá. Vai continuar o contrato de locação de carro parado lá, até porque a empresa entra na justiça e vai acabar ganhando, né? Porque tem um contrato. A empresa vai dizer, nós disponibilizamos aí os veículos, vocês que estão usando não é por culpa nossa. Né? Da mesma forma, o trabalhador fez um contrato temporário por 2 anos com a prefeitura, né? Faz um ano, renovava mais um. Então, quer dizer, a pessoa está contratada. Agora, se a prefeitura, por algum motivo, não consegue usar essa mão de obra, a culpa não é da pessoa, a pessoa está disponível. Então, sinceramente, é um absurdo, né? É lamentável e, sobretudo, porque nós estamos falando das pessoas que ganham pouco,
né, são pessoas que dependem muito desse salário para sobreviver. Então, eu, sinceramente, faltou uma visão humanitária do prefeito. Infelizmente, eu lamentei muito essa posição e não dá para não criticar, não dá para não indignar com essa posição do prefeito Elis Rezende. Quero agradecer o pessoal que está participando aqui com a gente e o pessoal lá do canal da Andréia também. Obrigada pela audiência. Obrigada a vocês. Lembrando também que podem enviar sugestões de música, que o Valtinho vai escolher uma para cantar daqui a pouquinho. Nós vamos só falar agora sobre cartão corporativo e depois já tem o Valtinho. No último fim de semana, o deputado Elias denunciou ao site do Estadão, o jornal também impresso, também deu essa matéria, o aumento nos gastos com cartão corporativo da presidência. Muitos sites acabaram repercutindo, né? Virou uma campanha nas redes sociais, quebra o sigilo, mostra a fatura. Quer dizer, é preciso ter transparência, né, deputado Elias? Olha, Marina, sim. Né? Na verdade, nós constatamos, eu já vinha, na verdade, observando que o presidente Bolsonaro, que no passado criticava a Dilma, criticava o Lula, criticava o Temer por esse tal desse cartão corporativo, vivia indo para a tribuna, vivia falando que estava errado, e eu acho que estava certo, porque é um absurdo esse cartão corporativo gastarem o que gastam e colocar de forma sigilosa. Tanto é que o STF já decidiu que isso não pode ser sigiloso, né? Eles estão se baseando aí, usando um artifício, porque teve uma lei, o STF decidiu isso ano passado, mas decidiu baseado numa ação que era de um decreto antigo. Aí eles estão, na verdade, se baseando aí numa interpretação que a lei de acesso à informação permitiu que eles colocassem sigilo, estão mantendo. Então, isso é um absurdo. O ano passado foram 14 milhões de reais, né? O Bolsonaro fala que não gasta, está lá, gente, está lá no portal, é só entrar, que alguém tiver dúvida, entra, olha, para de ficar acreditando em fake news, para de ficar acreditando em mentiras, vai você e olha, né? É porque esse negócio que nós estamos falando aqui, estamos baseando em dados concretos, né? Está lá, entendeu? Está lá, é ligado ao GSI, ligado à BIM, que são órgãos assim, ligados ao presidente e à própria Secretaria Especial da Administração da Presidência. 3 lugares ligados à Presidência da República, né? São 14 milhões de reais, né? Foram ano passado. Aí nós notamos que esse ano, né? O ano passado foram os 4 primeiros meses, foram 3 milhões e 300. Esse ano, os 4 primeiros meses, já chegou a 7 milhões e meio. E aí nós fizemos essa denúncia, o presidente Bolsonaro falando que isso era mentira, que, na verdade, isso justificava porque toda hora aparece alguém aí, até na minha rede social, muito é robô. Mas tem algumas pessoas que são realmente desavisadas, né? Que acreditam nessas mentiras. Aí ele diz assim, não, é porque esse recurso foi para trazer, para repatriar o pessoal da China. Mas ele mesmo diz que isso custou 730 mil reais. Ora, a diferença de 7 milhões e meio desse ano para o mesmo período do ano passado, do governo dele, que foi 3 milhões e 300, foi de 4 milhões e 200. Ora, se eu tive um custo extra de 730 mil, mas por que eu gastei 4 milhões e 200 a mais? Aí vai falar assim, não, mas eu não posso desconfiar. Não é questão de desconfiar ou confiar. É questão que o presidente Bolsonaro está gastando dinheiro, é público, é dinheiro do povo. Em plena pandemia, enquanto tinha que estar economizando, está gastando mais. Né? No momento que não tem dinheiro para dar 600 reais para um trabalhador, fica se humilhando aí na Caixa Econômica Federal, chegando de madrugada, dormindo na porta da Caixa Econômica Federal, e ele gasta um dinheirão desse. Né? Aí fica falando que gosta de comer miojo, que gosta de comer pão com leite condensado. Eu quero saber para que tanto dinheiro para comprar tanto miojo desse jeito, entendeu? Tanto pão com leite condensado, isso é um absurdo. Então, sinceramente, presidente, eu tenho desafiado o senhor, que cobrou tanto dos outros governos, só dê transparência, mostre, é só abrir. Isso é um direito do posto, não é dinheiro do senhor. Se o senhor fizer com o seu salário do senhor, isso é problema do senhor. Agora, o senhor está falando, usando dinheiro, e não é pouco. Porque usar 7 milhões e meio em 4 meses não é pouco, né? Para um país que está passando dificuldade, como está passando no nosso país nesse momento. Né? Marina, eu procuro dar exemplo. Olha, o pessoal fala, revela o seu deputado, é só olhar lá. Aliás, vão ver lá que eu gastei menos de 10% da minha cota. O ano passado eu fui o 17º deputado federal que menos gastou dos 513 deputados. Fiquei entre os 20 que menos gastou. Entendeu? Eu procuro dar exemplo. Eu tenho moral para cobrar esse Bolsonaro, diferente dele, que eu já olhei. Entendeu? Ele gastava a cota parlamentar dele praticamente inteira. Praticamente inteira.
Entendeu? Então, a minha não. A minha eu estou gastando agora 10%. 10% que eu estou gastando do que eu posso gastar. Então, eu, sinceramente, eu acho que o presidente da República, o mínimo que ele devia fazer era, em vez de esperar, quando nós entramos na justiça, vamos ganhar. E vai ter que mostrar isso. Agora, eu esperava o mínimo de dignidade dele para ele mostrar. Mostra. Para de ficar falando que não gasta, para de ficar falando que não tem cartão corporativo. Mostra o que gastou. Entendeu? Porque aí, se estiver tudo certo, se realmente for justificável, eu acho difícil, porque é muito dinheiro, mas nós vamos ter a humildade de dizer o seguinte: olha, presidente, o senhor gastou bem gasto. Entendeu? Ou não, ou se não gastou bem gasto, nós vamos ter que tomar as devidas providências cabíveis, porque dinheiro público tem que ser respeitado. Andréia, quer comentar? Quero sim. É interessante, Elias, a falta de clareza e a falta de conhecimento, e muitas pessoas são enganadas diante disso. E muitas pessoas ficam falando, é fake news e tal, e tal, e tal. Eu fui atrás da decisão do STF no ano passado, quando o STF falou que o artigo 89 do Decreto-Lei 200 de 1967, e eles estavam baseando ali, nesse diploma legal, o sigilo desses valores do cartão corporativo. Aí o STF decidiu que o sigilo era inconstitucional, que não poderia ter esse sigilo. Aí o STF decidiu isso e comunicou o Planalto, comunicou o presidente da República. Sabe qual foi a resposta, queridos? Eles falaram que eles não estavam fundamentados no Decreto-Lei 200 de 67. Eles estavam fundamentados na Lei de Informação, na Lei de Acesso à Informação de 2011, no artigo 24. No artigo 24. E sabe o que diz o artigo 24? Eles falaram que estavam baseados no artigo 24 da Lei de Acesso à Informação. Sabe o que está escrito lá, queridos e queridas? Lá fala assim, em razão da segurança da sociedade e do Estado, o governo pode declarar um documento como secreto ou ultra secreto. E eu te pergunto, cartão corporativo tem a ver com o quê? Com segurança de sociedade e com segurança do Estado. Pois bem, eles usaram esse artigo para dizer que não ia revelar, que não ia quebrar o sigilo, porque estavam baseados nessa lei. Isso tem que ser, no mínimo, muito cara de pau para usar esse diploma nesses termos com essa interpretação. Segurança da sociedade do Estado não vai revelar o dinheiro que é gasto no cartão corporativo? No mínimo aí faltou respeito, muito respeito com você e comigo. Ou então acha que a gente é bobo, né? Mas tem muita gente que se faz de bobo mesmo, tem muita gente que quer saber a verdade, não. Tem muita gente que prefere ser enganado, né? Mas ser feliz. Pois aqui não, querido. No meu canal eu falo sobre isso. Aqui ninguém está enganado, não. Tá bom? A segurança. Tá lá por causa da segurança nacional e segurança da sociedade. Por isso que o sigilo mantém do cartão corporativo. Viu? Gente, já passamos de 1h10 de live. São muitos assuntos, né? Valtinho, tá a postos? Tá me ouvindo? Olha só. Nós tivemos alguns pedidos, mas 2 pessoas pediram Moraes Moreira. Acho que uma homenagem também. Você canta Moraes Moreira? Sim. Então vai pensando numa música aí, por favor, enquanto eu peço ao Elias e à Andréa para fazerem as considerações finais. Andréa, muito obrigada pela sua participação. Boa noite para você. Eu que agradeço, obrigada pela presença de vocês. Elias, estou sempre à disposição, muito obrigada pela oportunidade. Tenho certeza que essa será a primeira de muitas, porque as pessoas precisam realmente ter um saber e participar de um debate sério desse, baseado em fatos. Eu sempre falo no meu canal que eu não tenho político de estimação. A gente tem que olhar para os fatos e para as ações de cada um, independentemente se for direita ou esquerda. Se tiver ações propositivas e que realmente visa melhorar a sociedade e as pessoas, parabéns. Agora, se não for, seja de que partido for, seja de que ideologia for, aí tem a nossa crítica, tem a nossa reprovação, tá bom? Eu sempre estou à disposição aqui, espero que a gente tenha outras oportunidades, e muito obrigado pela oportunidade. Bom, eu quero também aqui agradecer a todos e a todas que nos acompanharam, seja nas nossas redes sociais, seja do canal aí do YouTube da Andréa, né? Eu quero também agradecer a Marina
pela mediação, agradecer ao Valtinho, te agradecer, André, e dizer que você faz a gente acreditar que é possível fazer um bom debate, discutir realmente os problemas do povo, né? Discutir numa lógica humana, numa lógica de quem quer realmente ter uma posição de justiça social. Eu acho importante, né? Eu acho que isso é uma boa política, né? Muita gente fala que não gosta de política, eu falo, não, política é importante. Não é importante é a politicagem, não é importante é a política ruim. Agora, a boa política ela é sempre importante. Eu acho que é isso que nós debatemos aqui hoje, tentamos focar em assuntos de interesse da sociedade, e eu acho que é assim que a gente pode construir um outro tipo de sociedade. Eu tenho a esperança, tenho um sonho, e eu tenho certeza que hoje, de alguma forma, essa nossa conversa aqui, eu acho que ela contribuiu para a gente caminhar nesse sentido. Então, uma boa noite, eu agradeço a todos aí pela atenção. Obrigada pela participação de todos aqui no Facebook do Elias, no canal da Andréia. Obrigada à nossa equipe, que dá suporte para a gente aqui, o Kaique, a Marina, toda a nossa equipe. Obrigada, Valtinho. Até a próxima live. E a gente encerra com uma música do Moraes Moreira. Qual vai ser? Então, vamos lá. Moraes tem um acervo também muito grande, mas a que se tornou talvez das mais conhecidas. Laia, laia, la, la, laia, laia. Preta, preta, pretinha, preta, preta, pretinha, preta, preta, pretinha, preta, preta, pretinha. Enquanto eu corria, assim eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca, me chamar. Enquanto corria a barca, por minha cabeça não passava. Somente só, assim vou lhe chamar. Assim você vai ser. Somente só, assim vou lhe chamar. Assim você vai ser. Laia, 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 laia. Preta, preta, pretinha, preta, preta, pretinha, preta, preta, pretinha, preta, preta, pretinha. Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer. Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer. Eu sou um pássaro que vivo avoando sem nunca mais parar. Ai, 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 é saudade, não venha me matar. Ai, 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 é saudade, não venha me matar. Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. Me chamar, me chamar, me chamar, me chamar. Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. Lhe chamar, 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 lhe chamar. Obrigado, Moraes. Muito bem. Obrigado a todos. Falou, gente. Tchauzão. Obrigado. Tchau, gente. Abraço.